Nos últimos 15 anos, Steve McQueen se tornou um dos meus cineastas favoritos. Ele fez apenas alguns filmes, mas em quase todos os casos ele aborda um tema de extraordinária magnitude: a greve de fome na prisão do IRA em 1971 em Fome, os horrores complexos da escravidão em 12 anos de escravidão, a colisão entre cidades política e revolta feminina em Viúvas, a repressão histórica aos imigrantes das Índias Ocidentais em Londres em Mangrove, e usa isso para abrir seu coração e sua mente. E ele faz tudo isso com uma vibração narrativa que é ao mesmo tempo inebriante e populista. Então, quando foi anunciado que McQueen iria dirigir seu primeiro documentário, e que abordaria o tema do Holocausto, lidando com as vítimas da ocupação nazista de Amsterdã, a cidade onde McQueen vive agora, minha expectativa tomou a forma de pensar: como, com um diretor com a habilidade, imaginação e gravidade de McQueen, isso poderia ser menos que fascinante. Mas Cidade Ocupada, é meu triste dever informar, é bem menos do que fascinante. Serei franco, o filme é uma provação, e você sente isso quase desde os momentos iniciais. McQueen baseou o filme em Atlas de uma Cidade Ocupada, Amsterdã de 1940 a 1945, uma crônica meticulosamente pesquisada da vida durante a Segunda Guerra Mundial em Amsterdã, compilada por sua esposa, a escritora, historiadora e cineasta holandesa Bianca Stigter. O documentário tem 4 horas de duração e consiste quase inteiramente em passagens descritivas áridas, cada uma com cerca de um parágrafo, lidas por um narrador, nas quais ouvimos a história condensada de uma vítima, ou de várias vítimas relacionadas, do regime nazista. Estes flamboyantes destacam-se numa epopeia cujo episódio típico é simultaneamente mais específico e banal. A abertura fria, em que uma velha entra em seu porão em busca de suprimentos enquanto a voz de Jens lê uma lista dos judeus que uma vez se esconderam lá, é positivamente cheia de ação em comparação com muitos dos trechos que se seguem. Ele ganha ainda mais potência por ser a primeira passagem de um filme cujo inventário implacável de atrocidades desencarnadas é projetado para se tornar ruído branco do pior tipo, já que a técnica de McQueen sugere de forma um tanto contundente que estamos menos inclinados a esquecer a história do que a ajustá-la. Fora. Para esse fim, ouvir parcialmente a narração insensível de Ian enquanto ela repete qualquer coisa horrível que uma vez aconteceu nesta loja ou naquela esquina emula a consciência dividida da própria Amsterdã, uma cidade cujo passado ainda é palpável o suficiente para parecer um sussurro baixo em seu ouvido. Embora Cidade Ocupada de 262 minutos seja tecnicamente mais uma abreviação do que qualquer outra coisa, já que o filme de McQueen omite várias centenas de endereços que foram incluídos em seu material de origem, seu tempo de execução de teste de paciência ainda promete uma recompensa que nunca chega. Seu lento acúmulo de detalhes não consegue criar o tipo de ressaca emocional que poderia recompensar a decisão de apresentar este projeto financiado pela 24 como um filme de 4 horas, em vez de uma peça de instalação na qual os espectadores poderiam entrar e sair quando quiserem. Por mais impressionante que seja considerar a imensidão dos horrores que Amsterdã viveu durante a ocupação, ainda mais impressionante é a rapidez com que se transformam em ruído de fundo. Em vez de interrogar a relação do presente com o passado, Cidade Ocupada recria com mais frequência as condições do seu esquecimento natural. O passado é fixo e o presente está sempre a afastar-se dele. Cidade Ocupada é principalmente uma história anedótica pura e simples, uma recitação inexpressiva de crueldade, tragédia e o horror insidioso da colaboração havia um partido nazista holandês. Os judeus foram basicamente banidos da cidade em 1941, forçados a viver num gueto. O filme resgata suas histórias. No entanto, Cidade Ocupada não se qualifica realmente como uma história oral, embora ouçamos as anedotas lidas em voz alta. É mais como ouvir 150 entradas de enciclopédia seguidas. Como os assuntos não são muito individualizados, a abordagem do filme apenas sobre os fatos torna-se irritantemente repetitiva, quase ritualizada. Depois de um tempo paramos de registrar as diferenças nas histórias. Eles começam a soar mais ou menos iguais, como se esse fosse o objetivo.